Justiça decreta a prisão de suspeitos da construção e venda de prédios na Muzema. Presidente do Supremo arquiva a decisão que impedia o ex-presidente Lula de conceder entrevistas à imprensa. STM condena homem por estelionato em operação de distribuição de água no Nordeste. No Dia do Índio, a história da participação eleitoral dos indígenas no Brasil. Desde a Constituição de 1988, os índios passaram a ter o direito ao voto. E o cuidado com o ovo de chocolate. IDEC identifica publicidade abusiva em 57 tipos de ovos de Páscoa voltados para o público infantil. Os produtos com os anúncios irregulares são de 9 marcas diferentes. Olá, boa noite para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, arquivou a decisão que impedia o ex-presidente Lula de conceder entrevistas à imprensa. O pedido foi feito por um jornal e havia sido negado pela 12ª Vara Federal de Curitiba. Com o arquivamento da decisão tomada em caráter liminar, o processo vai voltar para o relator, ministro Ricardo Lewandowski. No ano passado, Lewandowski havia autorizado o ex-presidente Lula, preso em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a conceder entrevistas à imprensa. O pedido feito por um jornal havia sido negado pela 12ª Vara Federal de Curitiba. O entendimento da magistrada que analisou o caso é de que não é um direito absoluto do preso a possibilidade de dar entrevistas à imprensa. Lula está preso desde o dia 7 de abril do ano passado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no processo do triplex do Guarujá. Durante a Páscoa, é grande a procura por chocolates e, para atrair principalmente a atenção das crianças, algumas marcas se valem de propagandas abusivas. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor encontrou irregularidades em mais de 50 tipos de ovos. De cara, eles chamam a atenção de quem entra no supermercado e para quem gosta de chocolate, fica difícil sair sem comprar pelo menos um. Bernardo encheu o carrinho e levou 10 ovos de uma vez. Você está levando aqui ovos para a família inteira, né? Praticamente sim. Espero que tenha levado para a família inteira, que não tenha faltado ninguém. Agora, se os adultos já ficam de olho, imagina as crianças, né, Felipe? Eu fico olhando os ovos que tem o brinquedo ou com chocolate que eu gosto. Muitas vezes os pais só se preocupam mesmo com os preços, mas eles também precisam ficar atentos à maneira como os produtos são divulgados. Prova disso é que o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, identificou publicidade abusiva em 57 tipos de ovos de Páscoa voltados para o público infantil. Os produtos com os anúncios irregulares são de 9 marcas diferentes. O levantamento foi feito entre os dias 20 e 29 de março em sites de vendas de ovos de Páscoa. Uso de linguagem infantil, excesso de cores, promoções com brindes colecionáveis e desenhos animados estão entre as práticas consideradas ilegais pelo IDEC. O Instituto já notificou as empresas responsáveis e aguarda uma resposta das marcas. Na verdade, uma análise mais rigorosa do Código de Defesa do Consumidor leva à conclusão que a publicidade não deve dialogar diretamente com a criança, porque a criança é considerada juridicamente incapaz. Toda vez que o pai perceber que houve uma publicidade que está tentando dialogar e convencer a criança pelo tipo de linguagem, brindes, etc., ele deve levar essa questão para o PROCON, que pode aplicar sanções, multas e eventualmente determinar uma contrapublicidade, e pode levar também para a Promotoria de Defesa do Consumidor, que cuida de direitos coletivos. Os produtos foram analisados com base no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução número 163 de 2014 do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Às vezes o brinde que vem junto atrai mais do que o próprio conteúdo, mais do que o próprio chocolate. Claro que isso também tem valor agregado, né? Não dá para a gente dizer que se traz um brinquedo que é interessante, e eu gosto muito disso quando ele é mais didático, por exemplo, né? E mais ainda quando ele foge do tradicional, quando ele foge dos estereótipos, quando ele pode apresentar uma proposta que seja boa para meninas e meninos indiscriminadamente. Hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. Para celebrar a data, a gente vai mostrar para você como é a participação eleitoral dos indígenas que passaram a ter direito ao voto a partir da Constituição de 1988.
A região é isolada. Para chegar à aldeia Capivara, da etnia Caiabi, que fica no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, só de barco. Uma viagem que dura de 3 a 5 horas. Mas para a Justiça Eleitoral, difícil acesso não é obstáculo. Pela primeira vez, o Tribunal Regional de Mato Grosso realiza um mutirão de atendimento na aldeia. A ideia é fazer o alistamento eleitoral da população indígena da região. Foi um prazer, uma conquista. A comunidade está muito feliz. Estão felizes para continuar fazendo os títulos. O TRE do Pará também está com uma ação para fazer o cadastro biométrico dos índios da aldeia São Pedro, município de Santa Luzia, no nordeste do estado. Desde a Constituição de 1988, os índios passaram a ter o direito ao voto. Assim como os demais cidadãos brasileiros devem votar se tiverem mais de 18 anos e forem alfabetizados. Mas tem um detalhe: caso os índios que vivem em aldeias, mesmo preenchendo todos os requisitos exigidos pela Justiça Eleitoral, optem por não votar, essa decisão individual prevalece sobre a obrigatoriedade da legislação brasileira. O marco é a Constituição Federal de 88. Não? Antes disso, os indígenas eram tutelados pelo Estado, via a FUNAI, não? Que a partir de 88, eles têm todos os direitos de cidadania. Aqueles que optam pelo alistamento podem votar e também ser votados, caso venham a ser candidatos. Foi o que aconteceu com o primeiro deputado federal indígena a ser eleito, o cacique chavante Mário Juruna. Ele se elegeu pelo estado do Rio de Janeiro em 1982 pelo PDT com 31 mil votos. Sua marca registrada por onde andava era um gravador. Uma coisa que ele sempre comentava é que o gravador ele era uma ferramenta que poderia contribuir, digamos assim, para desmascarar os políticos corruptos. Dentro da Câmara dos Deputados também, na época dele, foi possível criar uma comissão para poder se debater sobre a questão indígena no Brasil. E ele também pôde levar a questão indígena no Brasil no viés internacional. Desde então, a presença dos índios na política só aumentou. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2014, ano em que o TSE começou a disponibilizar a separação de cor e raça dos candidatos, foram registradas 85 candidaturas de pessoas que se diziam indígenas. Um deputado estadual do Espírito Santo foi eleito. Em 2016, quando foram realizadas eleições municipais, esse número saltou para quase 2.000 registros de candidaturas. Desse total, 183 se elegeram, sendo a maioria para o cargo de vereador. Nas últimas eleições gerais, foram registradas 133 candidaturas de indígenas, 80 para deputado estadual ou distrital, 39 para deputado federal, 9 para senador ou suplente, 2 para governador, 1 para vice-governador e 2 para vice-presidente. 2 candidatos foram eleitos, o vice-presidente general Hamilton Mourão e Joênia Wapchana. Ela se tornou a primeira mulher indígena a se eleger deputada federal no Brasil. Em seu discurso de posse, Joênia falou como pretende atuar no Congresso. Nós vamos nos posicionar em todas as matérias que tratam da questão indígena, principalmente para resguardar os nossos direitos constitucionais. Para este antropólogo, a vitória de Joênia Wapchana é um grande marco para a população indígena brasileira. Mas ele ressalta, ainda há muito de ser feito. Mudar todo o pensamento das pessoas, a educação nas escolas tem que mudar para mostrar, não, que os indígenas fazem parte da sociedade brasileira e têm suas próprias culturas que são tão válidas quanto a cultura nacional. E no próximo bloco, a STM condena civil por estelionato em operação de distribuição de água no Nordeste. O acusado teria apresentado documentos falsos atestando a prestação dos serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na Operação Pipa. O Superior Tribunal Militar condenou um civil por crime de estelionato em operação de distribuição de água no Nordeste. O caso aconteceu no município de Água Branca, na Paraíba.
O acusado teria apresentado documentos falsos atestando a prestação dos serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na Operação Pipa, realizada pelo Exército Brasileiro. De acordo com argumentos da Defensoria Pública da União, não haveria provas suficientes para a condenação. A defesa alegou também que o homem teria agido conforme determinação do dono do caminhão e do filho dele. Porém, conforme apurado no inquérito policial militar, ficou comprovado que os serviços não foram realizados, gerando um prejuízo de cerca de R$ 8.000 à administração militar que pagou por tais serviços. No Superior Tribunal Militar, o recurso foi julgado pelo ministro William de Oliveira Barros, que concluiu que o réu agiu de forma livre e consciente. E manteve sentença proferida em primeira instância, condenando o civil a 3 anos de reclusão em regime inicialmente aberto, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ao erário. A defesa não nega de forma categórica a existência do fato delituoso, tanto que estrategicamente apresenta argumentos voltados à exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, os quais, entretanto, com a devida vênia, não são capazes de mitigar os fundamentos contidos na sentença recorrida. O crime de estelionato está previsto no artigo 251 do Código Penal Militar. Uma das formas de proporcionar o retorno saudável do reeducando ao convívio com a sociedade é por meio do trabalho. Em Goiás, apenas 20% dos presos exercem alguma atividade profissional. Os que têm a oportunidade já pensam no futuro fora da cadeia. Neste galpão de confecção industrial, o ritmo de trabalho dos reeducandos do complexo prisional é puxado. Diariamente, aqui são produzidas 4.000 peças de roupa. Jaqueline opera as máquinas de bordados. Trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ela está presa há quase 3 anos e, quando chegou na penitenciária, não sabia nada do ofício. Com o tempo, se tornou uma das melhores funcionárias. Uma hora essas portas vão abrir, o que eu fiz passou, ficou no passado, e a Jaqueline Bárbara agora vai ter uma nova história daqui para frente quando abrir essas portas, porque eu estou tendo oportunidade aqui. Este outro reeducando também preferiu o trabalho a ficar à toa dentro de uma cela. Cumpre pena em regime fechado há quase 8 anos e hoje é instrutor de tecelagem. Tem orgulho de mostrar os tapetes fabricados pela equipe. É um trabalho que você tem que ter um certo grau de paciência, porque ele é detalhes. Se você não tiver um pouco de paciência, não for detalhista, você acaba não fazendo um produto que preste. Além da confecção, aqui os presos podem atuar em diversas áreas, como serralheria, onde fabricam portas e beliches para penitenciárias, e na recuperação de orelhões, que são distribuídos para todo o Brasil. Eles recebem até um salário mínimo e têm um dia de redução na pena a cada 3 dias trabalhados. Atualmente, cerca de 500 reeducandos trabalham aqui no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Goiás tem hoje aproximadamente 22.000 presidiários, mas a oferta de trabalho não é para todos. Apenas 20% da população carcerária exercem algum tipo de atividade profissional, dentro ou fora das cadeias. O superintendente de Reintegração Social e Cidadania admite que esse número ainda é pequeno, mas está buscando novas parcerias público-privadas para ampliar as vagas. 11 processos estão em andamento para atender os reeducandos do regime aberto, semiaberto e fechado. Segundo o superintendente, 70% dos reeducandos que trabalham não voltam ao mundo do crime e, por isso, convênios como estes são muito importantes. A população, às vezes, tem um certo estigma quanto ao encarcerado. De que forma? Que o encarcerado, ele tem que ficar preso. Sim, ele tem que cumprir a sua pena, mas ele cumprir sua pena de maneira diferente. A encarregada da confecção conta que há detentos muito competentes e preparados para atuar em empresas quando saírem da cadeia. A gente percebe a mudança em alguns. Eu não falo todos porque nós somos seres humanos, né? Nem todos nós queremos uma mudança, né? Mas alguns, com certeza eu contrataria se eu tivesse uma empresa lá fora. Ali estão muitas histórias de quem causou dor e sofrimento à sociedade. Mas depois de acertar as contas com a justiça, muitos querem recomeçar. Vilmundino está perto de deixar o presídio e Jaqueline deve sair no final de 2019. Os dois sonham em construir uma nova vida lá fora. Eles sonham com uma segunda chance. O Conselho Nacional de Justiça tem um papel fundamental na elaboração de projetos para deixar a justiça mais rápida. Entenda um pouco mais sobre o funcionamento do CNJ na reportagem de Guilherme Menezes. O Conselho Nacional de Justiça foi criado por emenda constitucional em 2004 e implantado em 2005.
A missão do Conselho é garantir que a justiça seja feita sempre em benefício da sociedade e com eficiência. O CNJ se reúne de 15 em 15 dias. É composto por 14 conselheiros e dirigido por quem preside o Supremo Tribunal Federal, atualmente o ministro Dias Toffoli. Todos os conselheiros têm mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais um. Então nós temos lá presidente que é do ministro do Supremo Tribunal Federal, então ele vai ser chefe do Poder Judiciário como um todo, do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. Nós teremos aqui ministro do STJ, que será o Corregedor Nacional de Justiça, temos também ministro da Justiça do Trabalho, né, do TST, então nós temos na primeira composição assim, ministros, e depois ainda na composição do CNJ teremos representantes de todas as justiças. Depois nós temos membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual e depois ainda 2 membros da OAB. E ao fim nós temos 2 membros do CNJ, conselheiros indicados pelo Senado, um pelo Senado e um pela Câmara dos Deputados. Aqui o Conselho discute e decide as questões mais diversas relacionadas à justiça brasileira, desde, por exemplo, a situação do sistema carcerário nacional até a atuação de juízes de pequenas comarcas, de desembargadores de tribunais de segunda instância e de ministros dos tribunais superiores. É por isso que o CNJ é chamado de a Justiça da Justiça. Uma das missões do CNJ é fazer correição, ou seja, corrigir erros, irregularidades ou omissões, além de combater eventuais abusos de autoridades judiciárias. E qualquer cidadão pode acionar o Conselho neste caso, desde que apresente uma petição assinada e com documentos. Mas a atividade do CNJ vai muito além da correição. O CNJ é um órgão para fomentar políticas públicas dentro do próprio Poder Judiciário, através de uma administração financeira e orçamentária mais eficiente, para garantir acesso a esse poder e uma cidadania mais valorizada no próprio Poder Judiciário. E a garantia da cidadania vem, por exemplo, por meio de campanhas importantes, como a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que combate a violência doméstica contra a mulher. A Semana da Conciliação, que tenta evitar a judicialização de muitos casos e que estimula a solução de conflitos por meio do diálogo. Todas essas iniciativas estão ligadas às metas estabelecidas pelo Encontro Nacional do Poder Judiciário, uma grande reunião de representantes dos 91 tribunais brasileiros sob a coordenação do CNJ. O encontro é anual e estabelece metas para a justiça se tornar mais ágil e eficiente. As metas são estipuladas com critérios técnicos, né? Não é uma coisa feita assim de arbitrariedade, de imposição. É um critério técnico. Nós temos um departamento de pesquisa judiciária aqui no Conselho Nacional de Justiça que estabelece quais são os gargalos, quais são os tribunais que estão conseguindo produzir mais, os que estão produzindo menos, e a gente procura saber quais são essas boas práticas para estabelecer também junto ao cumprimento dessas metas. E no próximo bloco, como os animais de carga podem contribuir para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Tenho visto que é na parte de equilíbrio, né, lateralidade, né, o controle dos esfíncteres e também na aquisição da fala. Tem melhorado bastante. Centenas de animais de carga são abandonados por vários motivos, mas em Brasília, uma associação de ecoterapia mostra que esses animais podem contribuir e muito para melhorar a qualidade da vida humana. Quando cavalos são abandonados no Distrito Federal, eles são trazidos para esse local, que é mantido pela Secretaria da Agricultura. Chegamos no final da tarde, exatamente na hora do feno. Você apreende os animais, e os donos vêm sempre retirar de volta ou alguns ficam aqui? Os animais são recolhidos e a gente aguarda os proprietários virem aqui fazer o resgate. Normalmente, os cavalos bons, os donos vêm. Os cavalos aleijados, cegos e muito maltratados, não. Esses a gente primeiro leva para a Granja do Torto e é feita uma análise pelos veterinários.
A análise clínica é fundamental para o controle de doenças. Alguns animais voltam a seus donos, mediante o pagamento de despesas junto à Secretaria da Agricultura. Os cavalos que são abandonados são oferecidos mais tarde para doação. Mas a triagem de receptores também é rigorosa. Cuidar dos bichos não é tão simples e custa caro. Não é só você vir aqui tentar levar um cavalo. Você tem que ter condições, você tem que ter pasto, você tem que ter uma baia, tem que ter dinheiro para ração, para o veterinário. Entre os interessados em animais abandonados em vias públicas está a Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDE Brasil. A entidade se relaciona com o mundo inteiro. Técnicas de recuperação de controle psicomotor são aprendidas todos os anos. A maior parte das montarias vem de doação. Estou montado em um deles. Ele é dócil, aceita a convivência com crianças e tem um instinto para servir. Eu dei uma volta aqui no Caramelo. Esse cavalo tem história. Ele foi abandonado há 3 anos, foi recolhido aqui pelo centro e participa de uma grande missão social que é ajudar as crianças que têm deficiência cerebral ou neurológica a ter um bom convívio familiar. Em 30 anos de atividades, o Centro de Ecoterapia já trabalhou com centenas de crianças que precisavam de ajuda. A ciência ainda não sabe detalhar o que acontece entre o animal e o paciente infantil, mas fala-se que existe uma espécie de transferência de força durante a cavalgada. É senso comum que durante meia hora de passadas, o cavalo provocaria mais de 20 mil estímulos neurológicos no paciente. Deixa eu ver. E aí, o que você achou? Tá cheiroso? Não? Pegou o pé do sapo? Isabela tem 4 anos de idade e nasceu com síndrome de Down. Faz terapia há 6 meses. Vamos perguntar à mãe dela, Isis, o que mudou no desenvolvimento da menina. Eu tenho visto uma grande melhora, né, na Isabela a partir do momento que ela veio para cá. Tenho visto que na parte de equilíbrio, né, lateralidade, né, o controle dos esfíncteres e também na aquisição da fala. Tem melhorado bastante. A gente já tinha um relacionamento assim com os animais, mas com o cavalo em si, para essa terapia, ainda não. Estou vendo assim uma grande evolução da Isabela. Isabela gosta do Prata, companheiro de terapia. Esse abraço diz muita coisa. Ai, que abraço bom! E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Daiane Garcês, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica, e a todos que acompanham a TV Justiça nesta sexta-feira. E a Justiça decretou a prisão temporária de 3 investigados no desabamento de 2 prédios na comunidade de Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. O pedido de prisão foi feito pela delegada responsável pelo caso, que afirma não haver dúvidas de que eles são os responsáveis pelos edifícios irregulares. A delegada disse, inclusive, que os 3 já são considerados foragidos. E decisões judiciais não podem ser revogadas por assembleias legislativas. Esse é o entendimento da Procuradora-Geral da República nas manifestações apresentadas em 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Elas tratam essas ações de imunidades processuais de parlamentares estaduais. Para Raquel Dodge, as prerrogativas de deputados estaduais e distritais seguem o mesmo modelo federal e também a interpretação dada pelo STF após o julgamento da questão de ordem na ação penal 937. O Supremo determinou que o foro ele alcança os crimes praticados no cargo e em razão dele. E a Justiça de São Paulo negou recurso a um professor da USP que pediu indenização por danos morais à advogada Janaína Pascoal. Esse caso ele aconteceu em 2017, quando Janaína Pascoal, depois de ser reprovada num concurso da universidade, foi até as redes sociais e disse que a banca examinadora ela favoreceu um outro candidato.
O professor da USP, que à época fazia parte dessa banca examinadora, disse que os posts da advogada ofenderam a honra dele. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que Janaína Pascoal agiu apenas no livre exercício de opiniões. E essas foram as notícias desta sexta-feira. Se você quiser rever uma reportagem nossa, basta acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. A todos uma ótima noite, um excelente fim de semana. Érica. Obrigada, Daiane. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana de Páscoa e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.